Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Capital Natural falando de desigualdade, sobre como esse problema pode sim ser superável aqui nesse país. Na semana passada, a gente já trouxe alguns exemplos de como sim a desigualdade pode ser superada com o mercado de trabalho, com a ideia de diminuir desigualdades do meio ambiente. Por isso nós vamos voltar ao tema. E na semana passada eu abri a nossa conversa citando uma fala do Emicida, o artista, sobre a disposição que a camada mais rica da sociedade, aquele 1%, sabe, tem para poder diminuir as desigualdades sociais que o Brasil enfrenta e que enfrentará ainda mais fortes durante a pandemia e no pós-pandemia também. Mais uma vez eu recebo a professora Leila da Costa Ferreira, professora titular de Sociologia Ambiental da Unicamp, e Ronaldo Stabile, empresário, conselheiro do Sistema B Brasil, sócio fundador e CEO da REURB, recicladora urbana, e da Reset Circular Store. A gente tem feito alguns depoimentos aqui ao longo dos últimos programas, colocado no ar esses depoimentos. Vamos trazer outras vozes para entender um pouco melhor essa relação entre desigualdade e desenvolvimento sustentável. É a vez agora de ouvirmos a ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, Isabela Teixeira. A discussão que envolve uma convergência mais estratégica entre a agenda de desigualdades sociais e a agenda ambiental remete a um aspecto extremamente importante, que é a relação insustentável do homem com a natureza. É absolutamente importante entender como isso está acontecendo hoje no mundo, em face das novas eras que emergem, como a era climática e a era digital. A proposição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que eu tive a honra e o orgulho de participar do grupo que o fez, buscou e busca exatamente a definição de uma plataforma global de convergência de políticas e de visões e de temas a partir das realidades nacionais, mas que essa plataforma permite exatamente essa convergência de visões e de interesses, olhando exatamente soluções para os desafios globais. E as desigualdades sociais, como a relação insustentável do homem com a natureza, estão na base dessa plataforma. Então, é absolutamente importante que o urgente debate que nós temos que fazer no Brasil em relação às desigualdades sociais, que envolve também as desigualdades em relação à natureza, como, por exemplo, o desigual acesso a recursos naturais e ao bem-estar associado a uma qualidade ambiental em nossos ecossistemas, isso precisa estar, de fato, na centralidade do debate sobre desenvolvimento no Brasil. E, para isso, é absolutamente importante que a gente realinhe as políticas ambientais como as políticas de desenvolvimento humano, exatamente com essa ambição de um Brasil ser um país contemporâneo. No contexto das eras climática e digital, que são disruptivas do ponto de vista de relação com vulnerabilidade, riscos, com novos mundos, nova maneira de produzir, nova maneira de consumir, nova maneira de estar conectado do ponto de vista real e do ponto de vista virtual entre sociedades, mercados, enfim, é absolutamente importante que o Brasil entenda que não tem como esquecer o passado. Nós temos que fazer esse enfrentamento, fazer esse reequacionamento da nossa relação com o meio ambiente e com a agenda social e, portanto, e também com a agenda econômica. Nós temos que colocar as desigualdades sociais como um dos aspectos estratégicos de equacionamento dos nossos desafios em relação ao futuro. E essas escolhas precisam acontecer hoje. Não há como postergar isso mais, não há como adiar isso mais, porque todo mundo está fazendo esse realinhamento neste momento. Isso provocado não só pela sinalização cada vez mais robusta das questões climáticas e da transformação do mundo, inclusive nas suas relações geopolíticas e geoeconômicas, mas também pelo efeito da pandemia, que provocou um processo disruptivo, vem provocando um processo disruptivo, mostrando que internacionalmente e nacionalmente as sociedades não estão preparadas para lidar com o enfrentamento de crises globais, quer a crise climática, quer uma crise disruptiva como a crise sanitária que nós estamos enfrentando.
é preciso rever esses caminhos, é preciso reequacionar esses desafios, é preciso entender, por exemplo, como nós vamos realinhar as políticas ambientais no Brasil, as políticas climáticas, para fazer esse reequacionamento em relação ao nosso alinhamento com a contemporaneidade, mas entendendo os processos, o desafio de desenvolvimento humano que nós temos no nosso país. Essa compreensão nos permitirá, de fato, a ter uma postura política inovadora e absolutamente estruturante, não conjuntural, mas estruturante, do ponto de vista da importância das nossas plataformas democráticas e da importância do engajamento e da inclusão política do brasileiro, de cada brasileiro, na equação das soluções e não só na formulação dos problemas. Essa compreensão abrangente requer, sim, novos comportamentos, não só nossos individualmente, mas novos comportamentos das nossas instituições e das nossas políticas públicas. É preciso revelar esses novos caminhos, construir e revelar esses novos caminhos para a sociedade brasileira. Como eu digo, as soluções não são pontuais, as soluções precisam ser estruturantes, permanentes, robustas e lidar com esses trade-offs, com essas ambiguidades que nós temos no país e temos no mundo. Não há como enfrentar essas novas realidades se nós não entendermos como que elas se estruturam ou quais são os aspectos que influenciam hoje, no curto prazo, e criam resistência para uma transformação mais imediata. A crise da Covid novamente oferece essa oportunidade se nós formos pensar, e devemos pensar, em processos e planejamentos de recuperação econômica, trazendo os objetivos mais sustentáveis e trazendo no centro desse debate a questão das desigualdades sociais. Eu gosto muito de uma música do Emicida que fala da ordem natural das coisas e mostra que a Dona Maria, a merendeira, ela sai para trabalhar antes do sol nascer. E ele diz que o sol só vem depois. Esse realinhamento com a contemporaneidade requer que as nossas escolhas possibilitem, de fato, que o sol não venha depois, que o sol venha para todos no tempo das nossas escolhas. Isso que é o poder transformador dessa agenda, isso que é o poder de inclusão política dessa agenda, é isso que aproxima os vários Brasis do mesmo Brasil, de um único Brasil, com o entendimento de que nós, além de promover o nosso desenvolvimento, entendermos os nossos trade-offs, nós nos inserimos no mundo, nesse novo mundo, de uma forma solidária e de uma forma construtiva, de buscar soluções, mais resiliência e mais segurança para que a gente possa viver num planeta mais justo e com novas economias que aí estão chegando, verdes, azuis, brancas, uma economia multicolorida, púrpura, que deve permitir, sim, uma recuperação econômica, uma inclusão social e caminhos mais robustos de desenvolvimento para a humanidade. É essa nova relação do homem à natureza que a sociedade no mundo hoje tem que se conscientizar e a sociedade brasileira tem que transformar isso num ativo político. É assim que o sol vem para todos, tá? E não venha mais depois. Muito obrigada. Eu começo perguntando para a senhora, professora Leila, como a pandemia pode, de fato, afetar o Brasil com relação às desigualdades. Falo de desigualdade sanitária, desigualdade no abastecimento, desigualdade social mesmo que o país está enfrentando. Como a experiência da senhora ajuda a nos explicar esse momento? Primeiro, olá, boa tarde ou bom dia a todos. Muito obrigada, Pablo. Um prazer rever o Ronaldo. Então, essa sua questão é fundamental. Eu acho que a pandemia só nos exemplificou maiormente os nossos problemas de desigualdade social. Obviamente, a pandemia nos atingiu a todos, mas existem setores da sociedade brasileira que puderam ficar na sua residência, em home office, e não tendo que usar o transporte coletivo, ir para a rua para trabalhar. Então, assim, na verdade, apesar da pandemia ter nos atingido como uma sociedade, né, como um todo, ela atingiu maiormente também as camadas populares. E isso só demonstra a grande desigualdade social
que existe nesse país. Na verdade, o Brasil não é um país pobre, nós estamos dentre as 10 maiores economias do mundo. Isso é um fato e é um ponto altamente relevante que precisa ser dito. O fato é que nós somos um dos países mais desiguais do mundo. E a pandemia só veio um pouco desenhar este problema de forma mais significativa. Então, a questão da sociologia ambiental nos auxilia a pensar a questão da sustentabilidade, a questão da saúde, da crise sanitária e a questão da desigualdade social, que estão totalmente interrelacionadas e interconectadas. Ronaldo, seja bem-vindo ao Capital Natural mais uma vez. Você está ligado justamente a uma parcela da população que não parou em momento algum, como a professora Leila estava nos contando. Nós, durante essa pandemia, aumentamos o consumo também de plástico, aumentamos o consumo de materiais descartáveis, aumentamos o consumo de materiais que poderão ser recicláveis. Como é que para essa parcela a pandemia pode ser encarada? Porque a gente que não parou em nenhum momento e a todo momento tinha que reafirmar a sua importância para o poder público e até mesmo para essa camada mais rica, mais abastada da sociedade, de que sim, eu existo, eu trabalho não para você, mas eu trabalho e estou aqui, enquanto muita gente tem que ficar em casa e pode ficar em casa. Bom estar com vocês e ter a oportunidade de falar desse tema e pegando ali o que a Leila já levantou, essa bola aí, que é incrível, né? A desigualdade no Brasil, no meu ponto de vista, e os números estão aí, né? Sempre existiu e sempre, como a Leila falou, o Brasil é um dos países mais desiguais e a 10ª economia do mundo. O que a pandemia veio foi mostrar as fraturas expostas. Ou seja, o problema que já era grave passou a ser extremamente grave, só que ficou exposto. Ou seja, eu acho que do lado bom, se é que tem, é mostrar que essas fraturas estão expostas, né? Então, seguindo ali o que você disse, Pablo, tanto na parte de emprego, geração de renda, como na parte de educação, né? Aqueles que conseguiram trabalhar em home office, né? Aqueles que conseguiram estudar em casa, né? Online, esse fosso aumentou. Porque se você não dá condições, né? Você não vai dar empregabilidade, né? Então, hoje, vou dar um exemplo no nosso setor que é inacreditável. Você tem 14 milhões, 14,5 milhões de desempregados no Brasil. E o Brasil tem 500 mil vagas na área de informática. O Brasil está importando mão de obra na área. Então, você vê como a educação e como o meio ambiente, né, que é a geração de equipamentos, como no nosso caso, né, e vai para a empregabilidade e diminui a desigualdade. Então, as condições estão aí. Isso vai perdurar. Quer dizer, mesmo que a pandemia vá embora, é o que todos nós estamos lutando por isso, né? Essa questão da desigualdade, como você falou, de emprego, quem tem condição de estar dentro de casa trabalhando home office, não vai mudar isso. Isso só vai aumentar, né? Você vê espaços, eu transito aqui entre São Paulo e o interior, onde eu tenho a fábrica, a Berrini, prédios imensos de escritórios, né? Hoje tem 4, 5 funcionários, tinham 2.000. Hoje estão em casa, né? Então, essas pessoas têm condição de se manter no emprego. E esses milhões que não têm acesso à igualdade de oportunidades, né, Leila? Quer dizer, como é que você faz com que eles tenham igualdade de oportunidade para diminuir essa desigualdade, né? E no nosso caso, é um case que, via meio ambiente, você está dando uma solução para a desigualdade, para a empregabilidade, para a renda, para diminuir esse fosso das oportunidades, né? Para o estudante, para o próprio trabalhador, né? Eu acho que é por aí. Então, e a questão do investimento em educação é um ponto fundamental. Esse dado que o Ronaldo está colocando
E tem um outro agravante, que é no topo dessa população, que a população mais qualificada está saindo do país, está indo embora, porque não há investimento aqui em ciência e tecnologia, e as pessoas não estão se sentindo mais abrigadas no próprio país. Então, além dessa população sem educação formal, tem uma educação informal, mas não tem uma educação formal e não entra no mercado de trabalho, as pessoas que têm uma educação formal e são altamente qualificadas também estão saindo do país. Então, o problema ambiental, o problema da sustentabilidade, o problema da desigualdade social tem soluções, sim, e soluções a curtíssimo prazo, desde o momento que nós incentivemos e investimos em educação, em saúde e na sustentabilidade da população brasileira. Na semana passada, Ronaldo deu uma fala muito interessante sobre uma possível revisão que o sistema econômico precisa passar. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Ronaldo, eu gostaria que você aprofundasse essa conversa e peça a complementação da professora Leila também. O modelo econômico que a gente chama de modelo econômico atual, que é o capitalismo, visando só o lucro, esse modelo que a gente chama de economia linear, né? Sem interdependência entre os diversos stakeholders, né? Está fadado a falir, a desaparecer. A própria sociedade não aceita mais, né? E a mudança do modelo econômico, tudo passa pela mudança do modelo econômico, né? Então, no nosso exemplo, eu gosto sempre de um discurso para a realidade, né? Então, no nosso modelo econômico, da nossa empresa, e na minha vida, que eu já saí do setor de embalagem, né? Como é que você põe isso na prática, né? Sair de uma economia linear para uma economia circular, diminuir essa geração de resíduo, de impacto ambiental horrível, né? E você transformar esse impacto ambiental em impacto positivo no meio ambiente. Você evita a geração de GHG, na extração de minério, etc. E como é que você pega o resultado econômico dessa equação para sustentar esse modelo e apoiar o social? Eu sempre digo uma coisa muito importante que eu aprendi com o nosso pessoal nas empresas B, né? A empresa precisa entender que ela nasce com um contrato social. O que tem de social? Então, uma empresa vive da sociedade, é do consumidor, né? Então, o que ele devolve para a sociedade? Então, como é que quem tem uma inteligência que tem essa percepção um pouco mais longa, né, é que precisa cuidar da sociedade, precisa incluir mais gente. Então, esse modelo acaba se fechando. Então, soluções, como a Lila falou, existem e estão aí postas, né? Precisa ter coragem, precisa ter política pública, incentivar, como diversos modelos aí fora, né? Essa parte do resultado ambiental trazer para o econômico e gerar essa área social, né? Então, eu acho que é por aí que onde a gente deve seguir. Só para arrematar, né? Modelos econômicos. Na universidade, craque, mestre em modelo econômico. Eles são fantásticos. A nossa empresa nasceu de um modelo econômico de uma poli, de uma universidade, né? Então, essa junção, essa interdependência, né? É isso. Teve um encontro do G7 há poucos dias e Biden voltou a falar sobre a importância de pensar a urgência climática, a crise climática, como algo sério. O primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, também o fez, também pensou nesse assunto. E os dois colocaram a pandemia do coronavírus como algo que deve ser sempre conversado entre as maiores economias do mundo para que se crie um comitê, para que novas pandemias não peguem os países de surpresa, tanto do aspecto climático
quanto do aspecto econômico também, quanto do aspecto da saúde. Mas e nós aqui no Brasil? Como é que estamos nessa discussão na visão de vocês dois? Começo pela professora Leila. Muito mal. Muito mal do ponto de vista do ponto de vista do governo federal. Agora, a sociedade brasileira, como eu citei na semana passada, é uma sociedade dinâmica, é uma sociedade falante. Eu estudo essa problemática há mais de 30 anos e eu vejo, tanto do ponto de vista dos governos locais, quanto do ponto de vista dos movimentos sociais, quanto do ponto de vista das empresas, grandes atitudes no sentido da sustentabilidade. Vou dar exemplos concretos aqui para vocês. A cidade de Santos tem feito coisas incríveis na direção da sustentabilidade em relação ao aumento do nível do mar, a organização dos vários stakeholders para pensar esse problema. A cidade de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, por exemplo, está ligada numa discussão sobre gênero e mudanças climáticas. Isso é fantástico. E existem vários outros exemplos no Brasil como um todo. Então, os empresários estão ligados, como o Ronaldo colocou, principalmente esse empresário jovem, ele está ligado na questão da sustentabilidade. Agora, o governo federal vai de mal a pior. A minha avaliação não é nada positiva do ponto de vista do governo federal. Bom, complementando aí nessa escala que a Leila falou, né, quer dizer, se você vê o mundo se mexendo, né, e o Brasil não se mexendo, né, nessa área. Iniciativa privada, eu vou sempre procurar um pouquinho falar do meu segmento, que é onde eu estou mais dentro, né. Acaba de sair o acordo setorial, por exemplo, para o descarte de pessoas físicas, que é um problema gravíssimo no eletrônico, né, em que os fabricantes, os varejistas se juntaram, né, e conseguiram montar uma meta mínima de atingir em 5 anos 17% de todo o lixo eletrônico, e aí entra a TI, onde eu estou, mas todo ele, seja reciclado. A preocupação com design thinking, né, ou seja, os produtos serem de produtos recicláveis, né, uma coisa é ser reciclado e reciclável, né. Então, algumas iniciativas privadas, não públicas, estão evoluindo, né. Então, eu vejo as empresas muito preocupadas com isso, com a mudança desse modelo. A gente participa do Net Zero até 2030, então a assinatura de empresas se responsabilizando, alterando o contrato social, né, chamando para si a responsabilidade. E, ao mesmo tempo, a gente vê, não só no governo federal, como parte de governos estaduais, não se mexerem também. Então, o que eu acho, né, Leila, é que a sociedade acaba tomando conta, né? Ou seja, nós temos que tomar iniciativa, né, e não depender tanto do Estado. Então, sim, reclamar sobre política pública, sim, mas a gente partir para cima e buscar essas soluções, né? Ou seja, o consumo consciente, o consumidor, aquilo que você falou, Pablo, né? Quer dizer, você pegar algum produto que você vai comprar e ver se ele é reciclável ou se é reciclado, né? Hoje todo mundo está buscando isso cada vez mais, né? Então, partir também da sociedade, né? A sociedade tem essa responsabilidade. Quando eu visito e apresento o nosso modelo de negócio para grandes empresas, Lila, você convence lá em cima, mas você tem que chegar até lá embaixo, né? E lá embaixo é onde está a sociedade, né? O CEO você convence quando você mostra isso tudo, né? Mas precisa convencer todo mundo. Eu digo que todo mundo é a famosa pirâmide. Ir para a sociedade se empoderar dessas ações, né? É isso, Pablo. Vamos ouvir agora Danilo Salles, do Nascimento, França, pesquisador de pós-doutorado do NEPA Unicamp desde 2018 e pesquisador do Afro-Sebrap desde 2019.
Bem, uma das principais descobertas da sociologia brasileira no século XX é a constatação de que o racismo não desapareceu, não vai desaparecer com a modernização da nossa sociedade, com a implantação da sociedade das relações de mercado. Na verdade, os sociólogos e pesquisadores das desigualdades sociais mostraram que o racismo foi incorporado nas relações de mercado na nossa sociedade e que as desigualdades entre negros e brancos elas perduraram ao longo do tempo. Hoje em dia, uma enorme parcela da população negra continua desempenhando atividades análogas àquelas que eram desempenhadas pelas pessoas escravizadas até o século XIX. Por exemplo, mais de 60% dos indivíduos que trabalham com ocupações manuais são negros ou negras. Mais especificamente, se a gente considerar o trabalho doméstico, mais de 60% das pessoas nessa atividade são mulheres negras. Além disso, os estudos sobre desigualdade, estudos sobre desigualdades raciais, eles têm se debruçado muito sobre as dinâmicas que se desenrolam no mercado de trabalho. E com isso tem mostrado as significativas desvantagens sofridas pela população negra. Por exemplo, esses estudos mostram que a baixa escolaridade é uma dimensão, um fator crucial e muito relevante para uma inserção inferior dos negros no mercado de trabalho. E esses estudos também têm demonstrado as diversas barreiras enfrentadas pelos negros e negras para conseguir ascensão social. Então, neste ponto, a gente destaca que esses achados foram importantes para a proposição de políticas públicas, por exemplo, de expansão da educação, ações afirmativas no ensino superior, em concursos públicos, em empresas privadas, enfim. Porém, os períodos recentes tem tem colocado, explicitado com maior força, o período recente tem explicitado com maior força uma série de desigualdades brutais que ocorrem fora das esferas do mercado. Nos últimos meses, a gente está vivendo uma crise decorrente da pandemia de Covid-19. E uma das características dessa crise foi, por exemplo, o grande aumento dos inativos, principalmente mulheres negras. Ou seja, é um contingente enorme de pessoas que foi obrigado a sair do mercado de trabalho, em geral porque precisavam cuidar de algum familiar dentro de casa. Mas as piores circunstâncias dos tempos recentes, é claro que elas dizem respeito ao crescimento da fome e as mortes e adoecimentos de Covid-19 que vitimam a população negra desproporcionalmente. E, por fim, é imperativo a gente mencionar os casos inaceitáveis de mortes violentas de negros, perpetrados especialmente por instituições estatais, né? Um exemplo disso recente foi a morte da Kathleen Romeu, ou, por exemplo, o massacre do Jacarezinho. Os dados recentes mostram que cerca de 80% das pessoas mortas pela polícia são negros. Ou seja, isso para concluir que as desigualdades elas se manifestam não apenas no mercado, mas, antes de tudo, nas possibilidades da pessoa fruir direitos humanos básicos, como a vida, a saúde ou a integridade. Agradeço muito aos meus convidados do Capital Natural desse fim de semana. Foi um tema difícil de ser abordado, difícil de ser colocado aqui sobre a mesa em 30 minutos, mas vocês fizeram com muita sabedoria. Professora Leila da Costa Ferreira, professora titular de Sociologia Ambiental da Unicamp, e Ronaldo Stabile, sócio, fundador e CEO da REURB, recicladora urbana da Reset Circular Store. Muito obrigado pela conversa aqui nessas 2 últimas semanas do Capital Natural. Boa semana pela frente aos dois. Até uma próxima oportunidade. Que você tenha uma boa semana, de muita paz. Continue se cuidando, utilizando máscara. E até semana que vem.